Vamos lá, pessoal. Nessa aula de hoje a gente vai ver a respeito da função chamada format number, tá? Que a gente utiliza para números e muitas vezes ela é utilizada quando a gente está trabalhando com números de valores, né? Dólar, real, euro. E nesse caso aqui a gente vai explicar justamente isso. Muitas vezes a gente pega um valor que vem em dólar, tá? E em dólar a gente tem uma diferença entre aquele ponto, né? Que eles separam a casa dos milhares, né? Então 1.200 é 1.200, a gente não separa isso. E eles usam a vírgula na separação dos decimais. Eles usam o ponto e a gente usa a vírgula. Então muitas vezes a gente tem que fazer esse tratamento. Tá? Então um deles é esse format number que a gente vai usar aqui, que a gente tem que ser agregado a uma outra função que é o parse. Tá? O que a função parse faz? Essa função parse number, ela pega um valor de texto e transforma no valor de número. Para que serve isso? Tá? O make ele vai entender a grande maioria dos dados que chegam para ele, por exemplo, de uma outra plataforma, ele vai entender como texto. Então, para você fazer algumas funções de número com ele, você tem que transformá-lo em um número, que o Make entenda como número. Para a gente é transparente isso, porque a gente vai ver a mesma coisa, mas lá por trás o Make entende que é um número, tá? Então a gente vai ter que usar esse parse, beleza? Então eu vou criar aqui mais uma variável, tá? De valor, e vou mostrar para vocês primeiro só o parse, tá? Que é essa funçãozinha aqui nos números, tem aqui parse number, tá? Essa parse numbers ela tem dois parâmetros, tá? O primeiro deles é o número, de fato, que você vai enviar, né? Que você está recebendo, por exemplo, que você quer transformar em número, então seria o texto, na verdade. Tá? Então vou botar aqui 1250,25. Esse normalmente é um padrão que vem. E aqui a gente fala qual o separador decimal, tá? Que aqui a gente vai colocar vírgula. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos rodar somente esse módulo aqui e ver o que vai acontecer. Olha só, engraçado porque ele verificou que o separador era uma vírgula, né? Então ele transformou em número, tá? Só que ele transformou no padrão dele, que é o padrão em dólar, número em dólar, tá? Então agora a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que formatar esse número, beleza? Então eu vou colocar aqui assim, valor em dólar, tá? Essa variável. E aqui do outro lado eu vou colocar outra variável, que é o valor em real, tá bom? E aí o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que usar essa função chamada format number. Format number. O que ela tem nessa função? Vamos passar aqui os parâmetros para vocês verem o que é. Tá? Format number nada mais é do que ela formatar um número. Né? Então, vamos lá. A gente quer formatar do padrão dólar para padrão real. E qual a diferença dela? Eu vou falar no início, então a gente vai fazer isso aqui agora na prática. Tá? Qual que é o número que a gente vai passar? Então eu vou pegar a variável, né, do outro set variable aqui, que é o valor em dólar, beleza? Então eu venho aqui nas minhas variáveis aqui de ambiente, né, do meu cenário, e aqui valor dólar. Isso. Valor dólar, beleza? Então esse é o primeiro parâmetro, que é este number. Agora, o segundo parâmetro aqui é o decimal points. O que é esse decimal points? É quantas casas decimais a gente tem. Tá? No caso da nossa moeda é 2. Tá? Então tem as casas decimais. Aqui é o separador de decimais, que a gente tem sim, que é a vírgula, né, que bota lá que são centavos. E aqui é o thousand separador, que é o separador de milhares. Né, e a gente não tem. No caso dos Estados Unidos, eles usam. Tanto que eu tinha falado. 1250 é 1.250. Tá? A gente não utiliza isso, então a gente vai ter que retirar. No caso, a gente vai colocar nada, mas aqui no make, a grande maioria das vezes, quando você tem que colocar nada, você tem que colocar uma coisa que representa o nada. Tá? Que é aqui, dentro desse azinho aqui, né, que são as funções de texto, tem esse empty string, que esse empty string significa um texto vazio. Tá? Então a gente coloca um texto vazio aqui e dá um OK. Vamos rodar para a gente ver o que aconteceu. Na verdade, eu vou excluir esse aqui, porque esse aqui era de um outro cenário que eu estava fazendo. Então a gente vai rodar, ele vai fazer o parse, depois vai fazer o format. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar um play. No caso do parse, beleza? Ele colocou aqui 1250.25 e aqui no format ele formatou, tirou o nosso ponto e botou a vírgula
e o 25, beleza? Então é isso. Obviamente, você tem que entender o que você vai fazer. Às vezes você tem que transformar de real para dólar, de dólar para real, e essas coisas vão inverter. Então, você tem que procurar a documentação do Make para, né, dar uma olhada lá para ver como é que você vai fazer, porque eu não posso mostrar aqui todas as possibilidades que você pode fazer com a função de parse number e com a função de format number. Tá? É só para exemplificar, e aí você vai fazendo seus testes e adaptar aí para o seu cenário, para a sua automação. Beleza?